Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar falando com vocês e liberando a palavra de Deus aqui no nosso canal. Gratidão a todos os irmãos, amigos, companheiros pela comunhão no canal. A você que já se inscreveu no canal, estou muito alegre, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, mas nos acessou aí, por favor, nos ajude. Olha aí um convite especial a você fazer parte desse veículo de transmissão da poderosa palavra de Deus. O propósito do canal é levar a palavra viva do Senhor ao coração dos nossos amados. Muito bem, queridos, nossa série em curso é tremenda. O tema dela é Focados na Base da Unidade. A base da unidade, nós temos falado muito, e não sinto no meu espírito de interromper esse tema tão cedo. Exatamente porque entendo e sinto que este é o falar de Deus nesse tempo aos seus filhos. É o falar de Deus ao ser humano. Em um tempo de grande desamor, em um tempo onde que as confusões acontecem diariamente nas famílias, nas comunidades, nas organizações, nós sabemos, queridos, que o espírito de divisão é uma realidade em todo segmento. Em todo segmento. E o que nós precisamos é entender no Espírito, à luz da palavra de Deus, a vontade eterna de Deus. Então, deixe-me falar uma coisa. A Bíblia tem todo tipo de resposta que alguém precisa. Não existe nada, absolutamente nada, que não tenha escrito na palavra. É impressionante. Eu amo a palavra. Eu vivo a palavra há muitos anos na minha vida. Desde o dia em que o Senhor me tocou e eu entendi, queridos, que Jesus Cristo é o Senhor. A partir de então, a palavra, ela vem diariamente ministrando o meu ser. E eu então tenho o encargo de repartir com os amados uma porção dessa palavra. E aqui no canal, a nossa porção é diária e é uma porção pequena. Por isso eu quero te convidar a ver o vídeo todinho, todos os dias. E por ser uma série, você precisa então prosseguir na série para que não fique cortado aí a visão e o propósito daquela série para a edificação. Tá certo? Muito bem. Estamos usando a carta do apóstolo João. Olha só. Apóstolo João, amados irmãos, é aquele apóstolo do amor, é aquele apóstolo que teve um ministério ulterior. A gente não vê nos escritos dos evangelhos o ministério de João se despontando, tá? A não ser aquele momento em que Jesus estava na cruz e de repente ele apresentou a mãe dele a João, e João a mãe, e disse: olha, está aí sua mãe e seu filho. Mas João não era aquela pessoa que caminhava com os discípulos, que a gente vê ele junto, vê ele sendo uma unidade, mas não foi um ministério que começou a ser destacar no tempo dos apóstolos, como Paulo, Pedro, Tiago e outros, né? Mas, então, o ministério de João é um ministério ulterior, ele veio depois, porque Deus tinha um propósito. Deixa eu falar a você que em tudo o que acontece nessa vida, Deus tem sempre um propósito. Deus tem sempre um caminho em tudo o que acontece nessa vida, seja espiritual, seja ministerial, ou da forma que você quiser imaginar, existe um caminho de Deus. O profeta até falou que no meio do vento e da tempestade, Deus tem um caminho. Então é importante entender, amados, e prestar atenção em tudo o que está acontecendo da parte de Deus em nossas vidas, ok? Muito bem, então a palavra
a palavra de Deus em João 3, nos versículos a seguir. Eu estava liberando na última mensagem, amados irmãos, acerca do versículo 8, 9, né? E são palavras poderosas, palavras que traz uma revelação extremamente gloriosa, e que João fala muito do amor ao próximo. Ele diz no versículo 7, né? Vamos começar pelo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, ele é a solução. Ele não foi a solução, ele é a solução para todo tipo de pecado. Ele resolveu na cruz o problema do pecado. Por isso é que nós precisamos entender no Espírito, aleluia, a vida de Deus em nosso interior, amados irmãos, e o seu governo estabelecido em nosso interior. Diz: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Irmãos, desta forma, sabemos que somos filhos de Deus. Olha só. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Bom, aqui tem uma revelação bem profunda acerca disso. Nós não podemos entender isso de forma rasa. Precisamos entender que Jesus Cristo é a solução, amados. Todo aquele que está em Cristo, o seu problema está resolvido. Você está em Cristo, o amor de Deus está em você, a vida de Deus está em você, o perdão de Deus está em você, o sangue de Jesus Cristo está em você. E quando, amados irmãos, o próprio Deus, o Pai, olha, ele vê em você o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele vê uma cobertura paterna, gloriosa, magnífica na sua vida, porque o Senhor Jesus, ele te libertou, ele te salvou, ele te perdoou e te purificou. E é tremendo isso, né? E aí ele fala assim, ó: quem não pratica justiça não procede de Deus. Interessante, né? Quando nós lemos isso aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que uma pessoa natural consegue praticar a justiça? Não consegue. Não consegue. Porque ele é natural. Ele não tem a presença governante de Deus. Agora, uma pessoa que tem a presença governante de Deus, irmãos, ele procede de Deus e ele pratica justiça não porque ele é justo, mas porque o justo está sobre ele e governa a vida dele. Você entende essa linguagem? Existe um governo divino no interior dele ativo. Esta é a realidade. Então ele já não anda mais por vista, ele já não anda mais pela sua vontade, ele já não anda mais achando que ele pode, mas ele anda na dependência, ele crê em Deus, ele vive a realidade do Deus presente, do Deus manifesto em seu interior. E, gente, isso é profundo, por isso é preciso meditar com profundidade e com oração. E aí ele fala assim, ó: e tão pouco quem não ama o seu irmão. Então, se uma pessoa procede de Deus, se uma pessoa ele tem a presença de Deus, ele busca a presença de Deus, ele vive a presença de Deus, então ele vai amar o seu próximo. Ele vai amar o seu próximo. Agora, você pode falar para mim: mas pastor, eu fui decepcionado por uma pessoa que é cristão. Tá, irmãos, o fato da pessoa ser apenas cristão não quer dizer que existe realidade nessa vida dele. Porque a religião, sabe? A religião, a doutrina humana, ela
é uma verdade, mas não tem realidade. Então precisa ver se nós seguimos uma doutrina humana ou se a verdade nos governa. Na realidade, não sou eu que sigo a verdade, é a verdade que me conquistou, me constituiu e agora a verdade estando em mim, eu não tenho outro caminho. Disse Pedro a Jesus: Para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Pedro, quando falou isso, ele tinha convicção plena de que era impossível o homem natural fazer alguma coisa boa. O homem natural, amados, não consegue viver sem o homem espiritual. E o homem espiritual, ele só é espiritual por causa da presença de Deus na vida dele. Você entende que o homem espiritual, ele tem o governo divino sobre ele, mas esse governo está no espírito dele. Junto com esse departamento existe o homem natural. O homem que, mesmo sendo cristão, muitas vezes ele erra, mas quando ele erra, ele é tocado pelo Senhor, e o Senhor traz ele para perto e revela na consciência dele que ele precisa mudar. Então ele tem uma consciência que vai tocá-lo e ele vai realizar a mudança e a vida dele é transformada. Irmãos, esta é a vida prática da igreja. A vida prática da igreja é o vivenciamento da presença de Deus de forma governante. A vida prática da igreja não é um vivenciamento de alguém que faz caridade e aplaude e diz: Eu fiz caridade, eu sigo a Deus e sirvo a Deus. É muito mais profundo do que isso. Então, por isso, eu te convido a ficar comigo aí, ficar firme, para a gente poder, amados irmãos, ir muito longe nessa série juntos aqui, tá bom? Pai, obrigado por mais um dia, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço e até a